Netflix, mudança de métricas, plataforma de games e animações made in Brasil. A Netflix pautou a mídia nos últimos dias com 3 grandes anúncios. O primeiro diz respeito a métricas. Ao divulgar informações sobre o sucesso da série sul-coreana Round 6, ou Squid Game, durante o relatório trimestral para os investidores, a empresa anunciou que vai mudar não apenas a maneira que realiza a medição de audiência dos seus conteúdos, mas também que irá divulgá-las. A empresa, através do site, eles mandaram um site, gente, depois a gente coloca na descrição desse episódio, tá? Que, assim, obviamente, também essa descrição é muito genérica, mas ela mesmo falou que vai começar a divulgar pontualmente mais dados sobre as séries, né, sobre os seus produtos. Começou, né, a divulgar essa questão das horas assistidas, ao invés do método 2 minutos assistidos é igual ao filme episódio completo, né? Que, como vinham fazendo isso há 2 anos, e lembrando, a gente acabou de falar dos primeiros episódios da animação. O primeiro episódio da animação a gente falou justamente sobre isso. Foi justamente na época que eles anunciaram que iam mexer nas métricas. Então, se eu não me engano, acho que o primeiro assunto de discussão da animação foi justamente isso, né? E a gente, se você ainda tiver curiosidade de ouvir o primeiro episódio, a gente vai colocar o link também na descrição depois. Obviamente que isso ainda não é o ideal, não dá para saber a média de tempo assistido por pessoa, nem o total de pessoas que assistiram aquele filme episódio, pelo menos não nesse genérico, né? Porque eles já andaram divulgando algumas informações, mas é um número que ajuda a dar uma ideia melhor de quanto aquele conteúdo foi consumido. Além disso, conforme nós havíamos comentado no episódio 36 do Animação, a Netflix está entrando no mercado de games e já iniciou o rollout, né, que eles falam, que é o lançamento em fase dos primeiros jogos do catálogo, que é o Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast e Tear Up. Você que é dono de um tablet ou celular com sistema operacional Android já pode baixar direto qualquer um dos jogos no aplicativo do Google, na loja do Google, né? E precisa de uma assinatura Netflix para poder jogar. O bom é que, assim, você com a assinatura você não tem publicidade e não tem nada de microtransações. Se você já é assinante, você baixa e sai jogando. E sim, os jogos já estão disponíveis aqui no Brasil. Para os iPhones, os jogos estarão disponíveis em breve, mas ainda não tem data. E para finalizar, o serviço de streaming realizou um evento no dia 23 de novembro agora, chamado Mais Brasil na Tela, onde deixou claro seu compromisso com as produções nacionais. E finalmente anunciou, na verdade uma delas já tinha sido anunciada, mas finalmente apresentou, né? Mas de maneira geral ele anunciou oficialmente 2 séries animadas brasileiras, que é o Acorda Carlo. Eu procurei, não consegui descobrir exatamente quem é a produtora, eu vi 2 informações que se batiam, então eu decidi não colocar exatamente, tá? Que trata sobre um menino de 7 anos que dorme por 22 anos e acorda sem entender por que seus amigos agora estão todos adultos. E O Menino Maluquinho, que é a produção da Chatrone, que estreia em 2023, baseado no famoso personagem do cartunista Ziraldo. E especificamente sobre esse negócio do maluquinho, Selby, queria perguntar para você, o que você achou do trailer? Olha, que isso? Eu tive reações mistas, mas muito mais pelas vozes dos personagens. Ok. Agora eu tô concordando, né, contigo. Eu achei também meio estranho. Umas vozes meio ranheta ali, meio, não sei, eu achei meio estranho ali. Mas eu gostei da animação, acho que o que a gente está precisando, a Netflix também precisa desse tipo de conteúdo, a gente tem sido vozes constantes aqui na necessidade que os streamings têm de produções animadas. Eu acho que o Brasil tem muito a fornecer e ajudar, né? Então acho que nesse ponto sim. Eu tenho um pouquinho mais para falar sobre Netflix e produção na nossa pauta principal, então eu vou deixar essa parte relacionada à animação para lá, mas de games também, né, é um movimento que a gente também já está apontando aqui nas últimas edições, né, que para mim o caminho forte aí de investimento nos games vai vir forte justamente para prender público, e prender público jovem. Agora, o que me chama a atenção é mesmo a questão das métricas. Eu não sei se o Paulo concorda, né, nosso amigo, e vocês que nos ouvem, mas eu acho que o que forçou a Netflix a mudar a dinâmica aí de medir o sucesso das produções, usando essa métrica aí dos 2 minutos, e agora quer mudar para essa questão das horas, é porque tanto o Disney Plus quanto a HBO Max, como elas têm estreado os filmes no cinema antes, elas conseguem uma aferição muito mais fiel do que é um sucesso ou não. Então você consegue medir com o cinema e depois com as informações que essas
que esses serviços informam do que é exibido, né, do que é consumido no streaming, usando esse padrão horas, o que me parece, embora eu ainda tenha uma série de poréns aí relacionada a como que Disney Plus, a Apple, enfim, todas elas informam o que é sucesso ou não e como que é visto ou não os filmes e as séries. Mas o que eu percebo é que o mercado, a crítica, todo mundo parece levar muito mais a sério quando um filme, uma série faz mais sucesso no Disney Plus e no HBO do que na Netflix. Eu acho que a Netflix sentiu o baque. Eu acho que ela quer tentar mudar para se aproximar um pouco mais de como a concorrência está sendo vista e está sendo bem vista nesse caso, né? Eu acho que assim não é uma questão perfeita ainda, porque eu acho que tem vários detalhes aí de medição, de metodologia que precisam ser melhoradas, mas para mim é isso. Acho que a Netflix está se mexendo justamente porque ela está vendo que a concorrência, ela está, eu não sei, parece que elas são vistas com mais credibilidade nesse fator de sucesso, principalmente porque dá para comparar com o cinema, né? Principalmente filme, né? Você consegue comparar ali o que funcionou, o que não funcionou, e aí você faz uma comparação com o que está no streaming, né? Então, eu acho que vai por aí e a Netflix resolveu se mexer. E você, Paulo? Eu acho que acrescentando a isso tudo, você tem uma questão de ser é uma boa propaganda também, né? Porque você fala assim, essa série é um grande sucesso. Se alguma pessoa ainda não viu, ou então assim, não conhece, ou então até ouviu falar, mas estava em dúvida, isso pode acabar ajudando a pessoa a falar, poxa, então realmente tá tão bom assim, deixa eu conferir para ver se é mesmo. E essa Então acaba métrica sendo. atual não ajuda, né? Exato, então, assim, tanto que assim, a gente sempre falou aqui, e, gente, isso não muda, tá? Que o que importa mais realmente para o modelo de negócio do streaming, especificamente, não só, mas especificamente do Netflix, é se aquele conteúdo atrai novos assinantes e se ele retém os assinantes atuais. Eles têm. Porque assim também, essa questão dessas métricas, né? De falar assim, porque a Netflix mudou as métricas, é só é um posicionamento da empresa, não quer dizer que não tem os dados para avaliar. E uma coisa que é importante é. Porque assim também, ela escolhe qual tipo de dado que ela vai divulgar. E por que eu estou falando isso? Porque por causa dessa questão justamente do assinante. Então, o ponto é, como que a empresa sabe que aquele conteúdo gera valor para a empresa? Porque também não é só assim, obviamente que manter a assinatura é sempre bom, né? Mas você tem também toda uma análise feita sobre o comportamento do usuário na plataforma. Tá? Então, vou dar um exemplo. No caso, o relatório, teve um desses, eu estava pesquisando sobre esse assunto, né? E a Bloomberg gerou um relatório que ela cita documentos internos da Netflix, que eles disseram que o Squid Game, né, que o Round Six, criou 900 milhões de dólares em valor para a companhia. Né? E aí a gente pode depois conversar como que é esse cálculo para se gerar valor. Né? Então, o que é gerar valor? Quer dizer que ele gerou tantas vendas também em licenciamento? Esse valor é porque ele trouxe novos assinantes e tinha assinantes que já estavam num. Porque você tem toda uma análise, né, de comportamento onde consegue se prever hoje, né, fala-se de Big Data, né, e tudo mais, que é justamente para tentar prever o comportamento daqueles usuários. Então, provavelmente tinha nesse processo uma linha que indicava: olha, tais clientes estão para sair da plataforma. A gente está vendo que o ciclo de vida deles está acabando. E eles lançaram, por exemplo, usando esse daqui que eu falei, né, o Squid Game. Lançou o Squid Game, poxa, essa curva inverteu. Ele estava em queda, começou a subir. E está batendo com os dados com referência às horas de exibição da série. Aí eles começam a pegar tudo. E eu estou sendo bem simplista para falar, assim, bem primeiro nível, para identificar essa questão de valor. E nesse artigo eles falam, então parece que o Squid Game criou 900 milhões de valor para a companhia, sendo que ele custou, o valor de produção foi de 21,4 milhões. E eles também mencionam que 2/3 dos usuários do serviço que começaram a assistir a série terminaram a temporada em apenas 23 dias. Então, do jeito que foi escrito, fala, esse aí é um período, terminar em 23 dias é um período muito bom. Né? Então mostra que os caras quiseram continuar na empresa para terminar de ver a série. Sem falar que eles também mencionam que a série teve 142 milhões de views, já considerando views, né?
Então, o que entra esse views? Ele entra nas horas? Ainda está considerando aqueles 2 minutos para considerar como um todo. Eles não mencionam. Então, esses dados têm que tomar também muito cuidado. Tá? Mas já existe um consenso, porque existem empresas de análise também fora, que eles conseguem pegar outros dados, principalmente de redes sociais, eles conseguem bater algumas informações que mostram que realmente é um grande sucesso. Tá? A própria Netflix tinha falado que tinha sido maior. O melhor, acho que dessas informações, e que isso tem mais a ver com a animação, é que, conforme eu estava lendo isso, saiu a notícia de que, na verdade, uma outra série tinha acabado de bater Squid Game como uma série mais assistida do Netflix. Essa série se chama Arcane. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não foram divulgados os números oficiais, mas o Netflix já se posicionou falando que realmente ele teve mais, até agora, audiência, e aí você interpreta essa informação como você quiser, do que o próprio Squid Game. Aí não dá para saber se é tipo nos primeiros dias de lançamento. Obviamente tem algumas regras, mas eles não divulgaram números oficiais. Mas também assim, o Arcane é uma série que, se você também acompanhar nas redes sociais, ela está sendo elogiada. Eu vejo muita gente que sequer vê desenho animado falando, e agora eu vou puxar, é uma anedota, né, vamos dizer assim, o meu irmão mesmo, que praticamente não vê desenho, sabe? E ele, o primeiro, né, no grupo, lá eu e a Ana com ele, no grupo dos irmãos, nossa, ele elogia a Arcane de uma maneira absurda. E eu falei, poxa, e gente, eu tô no 6º episódio e realmente a série é sensacional. Eu tô no primeiro, mas eu não coloquei como minha dica, porque o Paulo já falou, mas eu ainda quero assistir mais um pouco para opinar, mas é muito bonito mesmo, ele chama muita atenção, a qualidade da animação. Só fazendo um parênteses, meu único ponto é que eu acho que assim, eu acho que não é um demérito da série, mas é o tipo de coisa que para mim, se fosse feito de uma coisa de uma maneira diferente, acho que teria sido muito melhor, assim, acho que talvez impactado mais, que eu acho que ela é meio que dividida em 3 arcos, né, foi a maneira que eles fizeram para lançar os episódios, 3 episódios numa semana, 3 na outra e 3 na outra, então eles basicamente são 3 arcos, né. Se eles pegassem cada um desses arcos e transformassem numa temporada de 5, 6 episódios, mantendo a mesma estrutura, para melhorar desenvolvimento de personagem, para melhorar, porque já está muito. Eu acho que eles conseguem, nesse formato que eles criaram, está muito bom. Está realmente muito bom. Né? Mas teria ficado, acho que ainda melhor. Você acha que faltou um pouquinho na parte de desenvolvimento, né, ali, dos personagens? Eu acho que não foi uma questão de erro, foi uma questão de. Foi uma escolha criativa. Foi uma escolha criativa, eu acho que uma escolha criativa de outro jeito, acho que teria acrescentado mais. A gente está falando muito de metragem, né? E já para encerrar esse assunto, eu acho que isso é um problema na Netflix, que eu acho que justamente por eles se concentrarem nessa metragem dos 2 minutos, eu acho que está impactando no poder de decisão de desenvolvimento de produtos, porque você vê a quantidade de séries que são canceladas na primeira temporada, ou elas terminam sem finalizar a história, o personagem fica com o arco aberto, então tem uma série de problemas desse tipo na Netflix que as outras plataformas de streaming, elas tentam evitar. Quando elas fazem a pesquisa, elas tentam fechar o arco, elas fazem a temporada, né, certinha ali, e a Netflix ela tem muito desse erro recorrente, né? Então pode ser que agora com essa nova metragem, uma nova forma aí de interpretar esses dados, melhore também essa questão da produção. Sem dúvida. Essa é uma coisa que, realmente, para finalizar, acho que a Netflix, eu acho que não só a Netflix, mas os outros serviços também, eu acho que está numa situação, numa estrutura hoje, que pode-se pensar em falar assim, putz, essa série aqui não deu. Né? E, obviamente, como tudo é uma série, ela vai ser sempre... Até os filmes hoje são meio que pensados assim, principalmente se a gente falar em marcas grandes, né? Em grandes IPs que eles querem prolongar, mas a série ela já tem isso no formato dela, tipo, olha, é uma história contínua. Se por acaso a temporada não vai tão bem, pega um filme, pega uma série de menos episódios, né, uma temporada de menos episódios, e encerra pelo menos a história. Porque aí, nesse mesmo processo, você também consegue ter um produto fechado. E não uma série, porque isso é uma coisa que deve frustrar, e eu sei também, de você olhar e falar assim, tava até curioso em ver essa série. Pô, mas encerrou assim do nada? Vou assistir por quê? Sabe? Pelo menos não me dá um closure, não me dá um final. Vamos dar um exemplo em animação aí, ó. Caverna do Dragão, né? Que não tem final. Perfeito, mas tudo bem. Aquilo foi uma época antiga que a gente sabia que trabalhava de temporada em temporada. Tudo lindo.
Por exemplo, mas Não, mas hoje, por exemplo, hoje não é inexplicável não pensar, né? Não exato, fechar uma temporada, exato, né? exato. E não é também como falou assim, a Netflix colocou 21,4 milhões num Squid Game. Que É. veja, parece que pode ser uma mensagem conflitante, mas não é. Porque você fala assim, poxa, os caras estão mais afim de investir, botar uma grana pesada numa marca, numa IP que é nova, completamente do zero, sabe? Tudo bem, eles estão numa fase de investimento, então, óbvio, isso é bom que aconteça, a gente precisa renovar, isso é sempre bom. Mas aí, pensando como negócio, você também finalizar uma IP que já existe, você ainda fala assim, tudo bem, você passa essa mensagem do tipo, olha, a gente se importa pelo menos com vocês que estão nos assistindo, estão pagando todo mês, É. pelo menos a gente está dando um final. Não é o ideal, mas são business, são negócios. Mas está aqui pelo menos um final. Porque eu acho que pelo menos eles fizeram um bom também, depois de uma puta pressão, com o Sense8. Né? Que eles falaram assim: a gente vai pelo menos fazer um filme para encerrar. Eu nunca vi Sense8, está na minha fila há 300 anos. Então não sei se foi bom ou não. Né? Mas pelo menos isso. Sabe? Acho que é um mínimo. É um mínimo do respeito. Mas com tudo isso que a gente falou dos games e tal, só queria também terminar falando do Menino Maluquinho, que eu concordo contigo, sabe? Eu gostei muito de como eles conseguiram estilizar o traço do Ziraldo. Eu acho que tá muito legal, né? A dublagem tá ok. Na minha opinião, acho que tá cumprindo o trabalho, na verdade. Assim, tá ok. Não é demérito nem nada. Mas tá ok. Eu concordo, assim, Preciso ouvir entendo. mais para opinar, né? Obviamente estamos falando de um trailer de tem o quê? 30 segundos? Ele Então é muito calma curtinho, né? também, né? Exatamente. Mas eu concordo porque isso foi uma coisa que eu senti também. Mas é que achei tão bacana como eles fizeram para resolver o estilo do Ziraldo e Sim. tá tão bacana, assim, tão bem resolvido, né? Que falei, putz, legal, Não, gostei do que eu vi, tô pro estilo expectativa. proposto, o desenho do Ziraldo é perfeito, né? Então, Sem dúvida, sem dúvida. É que o estilo do Ziraldo sempre foi. E é muito engraçado. Ao mesmo tempo que eu achei que foi bem resolvido, se você, obviamente, conhecendo o estilo do Ziraldo, se você pega pra fazer uma animação que você tem mais. Sei lá, você consegue deixar ela muito mais expressiva do que ela tá hoje. O desenho do Ziraldo é super expressivo. E se simplesmente pegar a animação do jeito que tá e animar, já seria um negócio sensacional. é. Mas acho que eles resolveram bem. Eu sei que tem toda uma questão de custos, uma questão de, sabe, de formato e tudo mais. E eu acho que, pensando nisso, acho que resolveram super bem essa questão. Gostei bastante do estilo. Então, Netflix está tirando para tudo quanto é lado, tá movendo um monte de coisa, sabe? Essa questão das métricas é uma notícia boa, a questão dos games, eu não imaginei que fosse sair tão rápido, eu achei que, sabe, hoje a gente não escuta mais a questão do Stadia do Google, sabe? A gente até chegou a comentar também nos episódios atrás da animação, ninguém fala mais nada, sabe? E o Netflix tá aí, cara, falou, vamos colocar e estamos colocando. Em questão curta de tempo. Então, vamos acompanhar, e principalmente por causa das questões das animações brasileiras, e a gente vai entrar nessa discussão agora na nossa próxima pauta.